Então, nesse terceiro vídeo, então a gente começa a falar do Brava Gente Brasileira. É um filme do ano 2000 e a diretora desse filme chama-se Lúcia Murat, ou Lúcia Murat, se a gente não pronunciar o T. A Lúcia é uma diretora importante do cinema brasileiro. A maior parte dos filmes dela trata de um tema que tem um caráter autobiográfico. Ela foi uma militante de esquerda, uma ativista política, foi presa durante a ditadura militar e foi torturada durante bastante tempo. E depois ela se tornou uma cineasta reconhecida, famosa, e alguns dos filmes dela tratam da ditadura militar. Esse que a gente viu vai falar de um outro aspecto da história brasileira. Então, nesse primeiro vídeo, eu pretendo gravar três vídeos sobre o filme. Eu queria falar sobre a narrativa do filme, já que é uma narrativa difícil, né, de compreender por conta do português, por conta da falta de legenda, e de uma história que tem a ver com um contexto cultural, um contexto histórico-cultural que talvez vocês não conheçam. Então, a narrativa conta a história de uma expedição liderada por um homem chamado Capitão Pedro, que é uma espécie de chefe da expedição. Ela tem a missão de levar até um forte, que é uma fortificação portuguesa que está no interior do Brasil, está no estado do Mato Grosso hoje. Tem a missão de levar um homem que é um representante da coroa chamado Dom Diogo, que é o protagonista, que é o personagem central. E até esse forte, que é comandado por uma espécie de governador local, uma espécie de comandante, também ligado, é um militar, também de alta patente, que é responsável pelo local. A expedição conta ainda com outro personagem importante que se chama Antônio, que é o personagem obcecado pela descoberta do ouro, que era um tema fundamental desse período. O filme se passa no final do século XVIII, em 1778, e ele tem como pano de fundo as disputas entre Brasil e Portugal sobre os territórios americanos. Essa divisão do mapa do Brasil que a gente tem hoje, ele não era tão claro, ele não era esse mapa, né? O Brasil era um território brasileiro, né? O território americano de Portugal era muito menor do que é hoje o Brasil. E a maior parte do continente americano era propriedade da Espanha. E isso vai mudando ao longo do tempo na medida em que os portugueses vão ampliando a colonização, né? Vão expandindo a conquista sobre os povos indígenas e também a ocupação que legitimava negociar através de tratados a ampliação do território. A estratégia de construir um forte no Mato Grosso, digamos, na fronteira com os espanhóis, tem a ver com isso, tem a ver com empurrar a nossa fronteira, a fronteira do que é o Brasil hoje, para mais, né? Para a região que ali é o oeste, né? O oeste do país. O centro, né, hoje do país, né? Bom, no caminho, no caminho dessa expedição, eles encontram com um povo indígena e, acostumados com relações de violência, eles atacam esse povo indígena. Tem um aspecto em particular, aquele ataque que se faz na água, no rio, é que eles acham que aqueles indígenas que estão ali são mulheres. E quando eles realmente chegam perto, eles veem que são homens que estão se comportando segundo mulheres. Não é exatamente o que a gente chama de uma prática homossexual, porque na cultura indígena essa categoria não faz parte necessariamente do modo como eles compreendem as relações sexuais, mas os portugueses veem aquilo como uma prática homossexual. E com todo o preconceito da época e com todo o racismo da época, eles misturam, então, o horror ao homossexualismo, né, a encarar aquilo como uma prática demoníaca. Eles misturam isso com o fato de serem indígenas. Então, são dois aspectos que
que chocam a cultura portuguesa, europeia, e que vão ser tratados com mais alto nível de violência. Eles massacram aquelas pessoas e sobrevive então a moça, e depois eles encontram o garoto branco que tinha sido sequestrado supostamente pelos povos indígenas. Eu peço desculpas que tem alguém fazendo um furo aqui no prédio, e esse áudio vai ter que entrar porque esse furo o sujeito está fazendo já faz um tempo e não vai parar tão cedo. Bom, no caminho então eles encontram com essa indígena. O Dom Diogo é colocado sob pressão para que ele exerça sua violência de homem branco sobre ela. Ele comete o estupro, ele a estupra na frente dos outros. É uma cena em que ele está relativamente constrangido, mas ele não consegue se livrar da pressão que ele está sofrendo e da necessidade de mostrar que ele também é homem, corajoso, viril e capaz de enfrentar aquela situação tão difícil que é entrar nas terras indígenas e destruir esses povos indígenas, e particularmente destruir a moça. Ela, no entanto, é levada junto com eles e ela passa, aparentemente, a aceitá-lo como o seu protetor. E ele, misturado com a culpa e com uma certa afetividade que vai virando uma paixão mais forte, ele a protege dos outros homens e dos outros perigos. Tem uma relação ambígua ali. Eu vou falar disso depois, porque esse é um dos aspectos importantes do filme. Uma relação estranha, digamos assim. Então eles chegam no forte, e eles chegam no forte, na verdade, no meio de uma tensão, no meio de um conflito que já estava acontecendo entre diferentes povos indígenas, os portugueses e os espanhóis. Tá uma guerra, na verdade. E nessa guerra a narrativa vai contar um grupo indígena finge uma situação de pacificação, eles fingem estar negociando, né, que eles vão se pacificar, que eles vão acabar com a guerra, entregam as suas mulheres como prova da pacificação, barulho, e em troca os portugueses parariam de matá-los, de guerrear com eles. Só que é uma falsa pacificação que, na verdade, se revela uma cilada, né? Uma estratégia para destruir, para matar todos os portugueses ali daquele forte. O único que sobrevive é o Dom Diogo, que depois vai escrever um livro sobre a experiência dele no forte. Então essa é a narrativa. O último aspecto importante, eu estou com um vídeo longo já, 8 minutos, é que o filme vai também problematizar a gravidez da moça indígena. Ela se chama Anote, o nome dela, Anote, e ela engravida do Dom Diogo e mata a criança quando a criança nasce. Não há dúvidas de que ela mata a criança. E isso é incompreensível para o Dom Diogo, e nós vamos ver no próximo vídeo, então, que aspectos culturais, sociais estão relacionados com esse tema. Tá bom? Até o próximo.